Felipe, como é que a gente faz o dimensionamento disso daqui? Para quem não lembra, lá na parte de hidráulica, a gente tem essa questão que o dimensionamento da caixa, ele é para cada pessoa. Primeiro, o padrão da casa, né? Então a gente tem o padrão da casa. Vamos fazer o dimensionamento aqui. Padrão da casa, para a gente dimensionar. Para a gente dimensionar, a gente precisa do padrão da casa. A gente precisa do número de pessoas, de moradores que vão usar. A gente precisa só disso que a gente precisa. Vocês vão entender agora por que eu estou dizendo isso. Vamos voltar agora aqui para o dimensionamento aqui, ó. Tem uma tabela aqui que explica certinho isso. Aqui. Por que a gente precisa saber a quantidade de pessoas? Aqui a gente tem um consumo médio de litros por dia que cada pessoa consome. Então, se você for para a residência, 150 por pessoas. Aqui, você consegue ver que tem casas populares 120, alojamentos provisórios 80, residência 150. Dependendo muito do tamanho, do nível, do porte da residência, você varia de 120, 150, 200 em caso de apartamento. Tem casa de alto padrão que é 250. Então isso você varia. Vamos imaginar que a gente vai utilizar então essa residência 150 litros por dia por pessoa. Então, a quantidade de pessoas da casa, isso você precisa tirar lá no briefing da parte da arquitetura. Por isso que a gente fala aqui, a base da arquitetura, ela é fundamental para dimensionar para a gente diversas questões. Então, uma das informações que ela vai extrair para a gente é a quantidade de pessoas. Felipe, eu não sei a quantidade de pessoas. Nosso número que a gente usa, 2 pessoas por quarto. É um padrão que a gente utiliza para fazer esse dimensionamento também. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando aqui, 200 litros vezes a quantidade de pessoas. Se a gente tem, por exemplo, nesse exemplo aqui, desse projeto que a gente passou, a gente tinha número de pessoas exato. Mas, por exemplo, 200 litros, se você tem 2 quartos numa residência, você tem, então, 4 pessoas. 200 vezes 4, a gente tem 800 litros. Nossa, que caixa d'água pequena. Calma, porque a gente precisa prever ainda uma segurança de um consumo para caso falte água. Então, a gente sempre coloca 2 dias. Então, esse 800 litros é por dia. E se a gente utiliza uma reserva, para a gente ter uma reserva ali de 2 dias, a gente faz 800 vezes 2. Então, a gente tem 800 vezes 2 dias, 800 litros por dia, vezes 2 dias, a gente tem um total de 1.600 litros. Então, a gente vai utilizar uma caixa de 1.600 litros. Felipe, não tem uma caixa de 1.600 litros. A gente vai para de 2.000. Porque tem que entrar. Você não vai colocar uma caixa de 1.600 litros, né? Ó, tem de 1.500. Daria para colocar uma de 1.500. Ou daria para ir de uma de 2.000. É muita diferença? Olha as medidas aqui, ó. A medida B é a altura, né? Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. A B é a altura com a tampa. Então, ó, varia 5 centímetros na altura A, de uma para outra. Aqui, ó. Eu tô viajando. Aqui. Uma tem 105 e a outra tem 110 centímetros. Aí o E, que é a nossa base de baixo, também não é tão diferente assim, não. E a gente tem o C, que é a medida total. Então, as medidas que a gente vai utilizar é a medida C e a medida A. Então, vamos imaginar que a gente pegou uma de 2.000. Ela tem 1,10 m de altura por 1,89 de diâmetro. Então, a gente tem essas dimensões a partir dessas informações. Então, a gente sabe que o tamanho da caixa, ele é 1,10 por 1,89. 1,10 de altura por 1,89 de diâmetro.